É algo que eu queria até perguntar para você, porque o símbolo do nosso programa é o Krishna, né? E ele representa exatamente a criança que é o Krishna. Krishna é uma criança que brincava, uma criança que tinha cooperação, não era o que ficava guerreando, né? É isso, você sente que as crianças têm essa. Sim, sim, claro que cada caso é um caso, todo É. mundo tem o seu próprio desafio, mas principalmente a geração de 2012 para cá, Uhum. é uma geração que vem com esse Netuno em peixes que eu te falei, então já traz uma tendência maior para espiritualidade. Mas é muito importante lembrar, ressaltar que espiritualidade, criatividade e loucura caminham de mãos dadas. Sim. Então, se eu não souber conduzir Uhum. essas crianças na questão artística, na questão da espiritualidade, se eu não souber ouvir o que eles têm para dizer, é um passo para se transformar numa loucura. E caminham muito, muito próximos. Isso é Muito importante, próximos. né? É importante a gente entender. E como é que funciona esse processo, por exemplo? O pai ou a mãe de repente quer fazer o mapa astral do seu filho ou da sua filha. Como eles chegam até você? Como é que é todo esse caminho? Eu preciso das informações de nascimento, dia, mês, ano, hora e a cidade que nasceu. A interpretação é como se fosse para você. Eu faço todo o trabalho para a criança, mas a conversa é com os pais. É para orientar os pais. Então, nós temos ciclos. Todo mundo tem ciclo. Então, é um conforto para os pais de como saber lidar. Posso citar exemplo? Sim, lógico, lógico. Eu tive um exemplo recentemente de uma mãe que chegou desesperada lá, que ela não conseguia amamentar o filho dela, recém-nascido, ela não conseguia amamentar, e o filho dela tinha uma configuração no mapa astral de ter uma dificuldade com a nutrição. Era uma criança excepcionalmente racional, muito inteligente, mas que uma das características que ele veio desenvolver ali é o aprender a sentir, é o aprender a chorar. E a mãe já começa o desafio logo com a nutrição, a dificuldade que a mãe tinha de amamentar aquele bebê e a dificuldade que ele tinha de receber esse amor. Naquele primeiro momento, o conforto foi para a mãe, né? Libertar ela da culpa, porque ela se sentia culpada por não conseguir cuidar daquele bebê como ela gostaria. Então, libertar ela da culpa e orientar esse primeiro ciclo, como que ela poderia conduzir? Então, é uma criança que veio aprender a sentir, vamos estimular os sentidos dela. O toque, a massagem, a alimentação, vamos conduzir a sentir os sabores, os gostos e estimular esses sentidos e conversar sempre o que você está sentindo, como você está vendo o mundo, e a cada fase ir orientando nesse sentido, porque inteligência o menino tinha de sobra, só precisava olhar para essa questão do sentimento. É interessante você estar falando isso, porque é um momento assim, né? Na minha geração, por exemplo, eu imagino minha mãe, a dificuldade que tinha, que não tinha internet, não tinha nada disso, né, gente? Era uma coisa horrorosa. Então, você imagina a informação onde ela buscava isso. Hoje, existe uma possibilidade tão grande, tão rica, né? Como você falar assim, por exemplo, a cada criança é diferente. Quer dizer, na medida em que a mãe olha para essa criança e ela entende, ao invés de achar que a criança está doente, que a criança tem problema, que tem que tomar remédio, você ter um olhar diferente. Olha, ela é inteligente, só que ela precisa de sentir, porque é a programação reencarnatória, né? Exatamente. Qual é a nossa programação? Todos nós viemos com uma programação. E essas crianças vêm também. Então, trazer a possibilidade para esses pais entenderem como é a programação de cada filho não é muito mais interessante? Isso é maravilhoso, né? Ajuda os pais a se libertar da culpa, Sim. de achar que de repente fez um trabalho errado ou que não está fazendo um bom trabalho, e ajuda a conduzir melhor. Se eu tenho um filho que ele tem um talento mais voltado para a questão artística, então vamos estimular para o bem. Né? Se eu tenho, às vezes é possível ver também no mapa pessoas com traços de abuso. Então tem uma personalidade ali com possibilidade de omissão, de ser uma pessoa omissa. Então como que eu vou treinar essa pessoa desde cedo a lidar com a capacidade que ela tem de superar essa tendência a ser omissa? Fantástico. Então desde muito cedo eu já vou conduzindo para se fortalecer emocionalmente. E outras questões também. Tem traços ali de arrogância,
Então já vamos conduzir para colocar você dentro da questão do humanitarismo, Com né? certeza. Então, e também olhando pela questão da constelação familiar, né? Às vezes uma configuração simples ali no mapa que só vai se apresentar num ciclo lá na frente, lá na adolescência, mas que eu posso evitar esse problema na primeira infância, né? Já aconteceu casos também pela conversa com a família ali, pela situação, eu entendi que o pai ele levantava muito cedo e o filho ainda pequeno acordava várias vezes da noite. Então, para garantir o conforto de todo mundo, ficou combinado que durante a semana o pai dormiria num quarto e o filho pequeno dormiria com a mãe. Mas quando eu vi a configuração daquele mapa, na adolescência ele ia ser rebelde, ia ter muito problema com o pai, porque pela visão da constelação familiar, ele estava ocupando o lugar do pai. Que não era dele. Então, um simples movimento de cada um para o seu lugar, nem acordar mais à noite, o menino não acordou mais. Depois a gente teve esse retorno, que nem acordar mais à noite, o menino não acordou mais. Que bacana. Então, já é também o olhar para eu posso evitar problemas futuros. Né? Então, crianças que têm, principalmente essa geração de 2012 para cá, que tem uma sensibilidade, uma generosidade muito grande, e olhar para a questão da espiritualidade, criatividade e loucura, se eu não conduzir isso de uma forma que eu canalizo ali essa criatividade, lá na frente pode virar um escapismo. Né? E o escapismo, a fuga vai para as drogas, o envolvimento com o alcoolismo. O que tem acontecido muito, né? Muito, muito.